Glória a Deus, amém? Amém. Bom dia. Paz seja com todos. Tenho certeza que Deus vai operar esta manhã, assim como Ele operou semana passada. Creio que foi assim um pouco legal, porque recebi uma nova oportunidade. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações essa manhã, amém? Amém, igreja? Aleluias. Pega a Bíblia Sagrada. Sem demora, abra comigo no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 6, versículo 1 em diante. Livro de Juízes, lembrem-se sempre: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Quem sabe mais? Continua. Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Amém? E aí vai, os 66 livros da Bíblia, aqui ó, bem gravados na nossa mente e no nosso coração. Amém? Juízes, no capítulo 6, do versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga, 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque sucedia que semeando Israel os midianitas e os amalequitas e também os povos do Oriente, contra eles subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. 5. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, e nem se podia contar, nem a eles e nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Todos digam amém. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós nos rendemos agora ao toque do teu Espírito, a palavra liberada dos céus para nós esta manhã, para nos saciar, para nos alimentar, para trazer sustento espiritual ao nosso espírito. Nos rendemos à tua palavra, nos rendemos à obediência a Cristo, nos rendemos agora em obediência à tua palavra, nos humilhamos e rendemos perante o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? É importante que você preste bastante atenção agora, para que você venha entender a palavra do Senhor. Hoje vou contar para vocês a história do povo de Israel na época dos juízes. Sempre Deus levantou profetas, juízes, reis, para que o povo de Deus fosse direcionado, fosse guiado. Repare uma coisa, toda vez que o povo de Deus ficava sem um líder, eles faziam o que não agradava a Deus. Eles ficavam cada um fazendo o que era bom aos seus olhos. Eles ficavam dispersos. E desta vez não foi diferente. O povo de Israel voltou a fazer o que desagradava os olhos do Senhor. E então a palavra de Deus diz que o próprio Deus os entregou nas mãos de quem? Dos midianitas. O povo midianita originou-se, são os descendentes de Midian. Para quem não sabe, Midian foi também filho de Abraão, porque quando Abraão teve Isaque, logo depois Sara morreu. Quando Sara morreu, Abraão voltou a se casar, e desta vez com uma mulher chamada Quetura. E esta mulher deu a Abraão mais 6 filhos, diga 6 filhos. Um deles se chamava Midian, ao qual foi para o lado do Oriente, porque quando Abraão estava para morrer, a Bíblia diz que ele deu a herança para Isaque, e para os seus outros filhos ele deu presentes. E despediu aqueles outros 6 filhos, falou: olha, vocês podem ir, vão para longe, porque aqui vai ficar o meu filho Isaque.
E então um desses filhos foi para o Oriente, esse filho chamado Midian, e ali nasceu e surgiu o povo midianita. Entenda que eles sempre naquela época brigavam por possessão de terra. E desta vez o povo de Israel estava enfrentando um grande conflito com o povo midianita, porque Deus, o próprio Deus, os havia entregado nas mãos dos seus inimigos. Repare que toda vez que nós, o povo de Deus, erramos contra o Senhor, e às vezes, irmãos, nem apenas só pelo pecado, porque muitos acham que só o pecado nos afasta de Deus. Não, mas existem momentos na nossa vida que as nossas atitudes podem trazer para nós afastamento da vontade de Deus. Você já percebeu que quando somos precipitados, geralmente caímos fora da presença da vontade de Deus? E para voltar para a vontade de Deus de novo, irmãos, às vezes é com muito sofrimento. Porque quando desviamos da vontade do Senhor, nós não temos mais aquela unção que foi liberada para fluir naquela direção que Deus designou. E assim estava o povo de Israel. O povo de Israel, toda vez que ele plantava, diga, plantava. Faz aí, planta aí. Quem já trabalhou na roça? Quem trabalhou aqui capinando roça? Plantando tomate. Oh, gente, é bonito plantação de tomate, vocês já viram? Quem já plantou tomate? Papai? Pai, você plantava, era tomate? O que é que o senhor plantava? Gente, o povo de Israel, toda vez que ele plantava, cadê o povo de Deus plantando aí, ó? Plantava, subia que brotinho, você já viu que brotinho lá da roça? Dava aqueles primeiros brotinhos lá, pai. Sabe quando vem a chuva bonita mesmo? Porque Israel, se você não se lembra, é a terra de Canaã. O que era a terra de Canaã? A terra que mana leite e mel. Uma terra tão frutífera que um cacho de uva lá tinha que precisar de 2 homens para carregar. Imagina essa terra, o povo de Deus plantando nela. Porque eles já estavam em Canaã. Imagina, irmão, toda vez que surgia aquele brotinho. A Bíblia diz que vinha o exército dos midianitas montado nos seus camelos e pisoteava a plantação todinha de Israel. Imagina que é camelo, gente. Pisoteava a plantação, diz a Bíblia que eles eram tão numerosos que cobria a terra, parecia areia que cobria no mar. Irmãos, era tão terrível que toda vez que Israel... Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Isso, gente, tá bonito. Toda vez que Israel plantava, os midianitas vinham com seus camelos, pisoteava. Rebentava toda a plantação de Israel, não deixava nada. Matava os gados, os animais que eles tinham, de tal forma que o versículo 6 fala aqui, ó. Assim Israel empobreceu muito. Pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Oh, meu Deus do céu, precisa chegar naquele ponto tão terrível para que o povo volte a se lembrar do Senhor, que os tirou da terra do Egito e os fez habitar em Canaã. O povo rapidamente se esquecia. Sabe por que o povo não continuava firme com Deus? Porque eles iam se esquecendo do que Deus havia feito por eles. Irmãos, presta atenção. Eu sei que cada um aqui vai chegar em lugares muito altos. E eu estou falando isso hoje para alguém aqui. Eu tenho certeza que alguém que entrou por aquela porta está recebendo de Deus nesta manhã a profecia de que você vai chegar longe. Mas uma coisa eu te digo, não se esqueça de reconhecer que aonde você chegar nessa terra, quem te colocou lá foi o Senhor. Quem te fez chegar até lá é o Senhor, e é Ele que merece a glória. Não se esqueça, Israel, do Senhor teu Deus. Aonde Deus te levar, não se esqueça que a mão dele fez isso na sua vida. O povo de Israel se esqueceu dos mandamentos, se esqueceu e voltou a se prostituir com outros deuses. O Deus Baal, irmãos.
Baal significa o deus da promiscuidade, falso deus. A deusa Azerá, a mãe dos deuses daquela época. Eles faziam poste ídolos grandes, enormes, e colocavam seus deuses no meio da cidade, no lugar mais alto da cidade, nos altos lugares. Por isso que Deus abomina até mesmo plantações, árvores, junto ao lugar de adoração. Naquela época, lugares altos, porque tudo servia para o povo adorar e se prostrar, senão ao nome do Senhor. Tamanha sede que o ser humano tem de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Israel e enviou o quê? Um profeta. Diga para o seu irmão aí, um profeta. Profeta, para quem não sabe, é aquele que aponta o dedo, esse daqui, e fala: assim diz o Senhor dos Exércitos. E Deus enviou o profeta no versículo 8 e disse: assim diz o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, diz a Bíblia, que veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Lagar é lugar de pisotear uvas e não de malhar o trigo. Mas ele estava ali escondido para que os midianitas não o atacassem, não devorasse também o seu trigo. Mas ali onde ele achava que estava escondido, o anjo do Senhor o achou e começou a dizer. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Presta atenção aqui esta manhã, não importa onde você esteja. Às vezes você fala: eu estou aqui tão sozinho, ninguém me vê. Não temas, porque aquele que sonda coração e escuta os pensamentos, ele te vê aonde você estiver. Ele sabe da tua vida, ele sabe das tuas necessidades, e ele ouve o clamor que sai da tua alma. Gideão estava malhando trigo no lugar onde era para pisotear uvas, que era o lagar. Ali escondido, o anjo do Senhor chega para ele e fala: não temas, homem valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão respondeu: mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Irmãos, repara aqui que o anjo falou com ele: se o Senhor é contigo. Mas na hora da resposta dele, ele falou: mas se o Senhor fosse conosco. Repara que ele se achava tão pequeno, ele se achava tão humilde e tão assim, desmerecedor, imerecedor, de que um anjo estivesse falando com ele, que ele disse: mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas, os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai aonde? Vamos lá no versículo 15, leia comigo aí. Versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aleluia! Irmãos, a voz do Senhor, ela é tão clara. E quando ele diz que vai dar vitória, confia, entrega, porque a vitória é certa, é garantida. Aleluia! E aqui diz o anjo do Senhor: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem
um homem só. E para você que não sabe, o exército dos midianitas naquela época tinha mais ou menos 150 mil soldados. A Bíblia diz que Deus falou com ele: você vai destruir, vocês, o povo de Israel vai destruir aqueles exércitos de 150 mil soldados, como se fosse um homem só. Que loucura, meu Deus. Gideão ficou assustado, falou: meu Deus, será que quem está falando comigo? Eu sou tão pequeno. Aí Gideão fala aqui no versículo 17, e ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Ele queria um sinal porque ele não estava acreditando. Mas não porque ele não acreditava no poder de Deus, mas porque ele não acreditava nele mesmo. Gideão estava com a estima tão baixa, e ele estava tão se sentindo menor, que ele não estava acreditando que ele poderia fazer tal obra. Então Deus disse, então Gideão foi lá dentro da casa dele, falou: anjo, fique aí, porque eu vou ali na minha casa, vou preparar uns bolos, vou preparar uma carne. Então ele colocou um caldo numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e ofereceu àquele homem que havia aparecido perto dele. Até então, ele ainda pensava que era um homem que estava falando com ele. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e põe-nos sobre esta pedra e derrame o caldo sobre ele. E assim Gideão fez, em obediência. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou aquela carne, aqueles bolos. E então na mesma hora subiu um fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Naquele momento Gideão percebeu: é o anjo do Senhor. Naquela época, irmãos, quando diz aqui o anjo do Senhor, se referia ao próprio Deus. Não era um simples anjo, era o próprio Deus, era a personificação do próprio Deus. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Aleluias. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, porque não morrerás. Então Gideão edificou um altar e chamou-lhe o Senhor é paz. E ainda até hoje está lá esse altar em Ofra dos Abiesritas. Aleluias. Olha, irmãos, e aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, olha, acompanhe comigo, versículo 25, olha o que aconteceu, versículo 25, preste atenção, receba a palavra, alimente-se dela. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, um segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é de teu pai e corta o bosque que está ao pé dele. Esse bosque é o que eu disse, são os falsos ídolos, os postes ídolos que eles tinham levantado naquele lugar para a deusa Azerá e para Baal. Falsos deuses que ali estavam. Aí, irmãos, presta atenção aqui o que aconteceu. O Senhor mandou Gideão derrubar o altar daquela cidade dos deuses. Gideão falou: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Esse povo vai me arrebentar, porque eu vou destruir os deuses deles, eles vão me pegar, mas vai ser uma confusão. Aí ele, na calada da noite, esperou todo mundo dormir. Quando ele escutou os roncos do povo dormindo, imagino eu, né, irmãos, que não conta na Bíblia, né? Então eles roncaram e Gideão saiu. Não, irmãos, isso aqui é uma imaginação minha, sabe? Aquele mundo do Bob. Imagino eu que quando todos roncou, deu aqueles ronco bom, que dá aquele primeiro sono. Sabe aquele primeiro sono que derruba o sujeito? Naquele primeiro sono, Gideão foi lá, pegou 10 servos dele e falou: agora, gente, vamos destruir esse altar e vai ser agora. E obedeceu o Senhor, destruiu o altar, quebrou tudo, menino. E ofereceu ali um altar de sacrifício ao Senhor, botou o segundo boi lá e glorificou o Senhor recebeu o sacrifício, foi uma maravilha, o poder desceu.
O altar de Baal foi derrubado. E o altar a Deus, o Senhor, foi edificado. Mas presta atenção, gente, que de repente apareceu um X9. É X9? Um X9. Sempre tem, irmão, sempre tem aquele irmãozinho caladinho, que você pensa que ele é caladinho, mas ele é aquele que dedura tudo. É o dedo duro da igreja. Ele vai lá e conta para o pastor: ó, fizeram isso e fizeram aquilo. Ah, irmãos, apareceu um e contou para a cidade toda. O filho de como é que ele chama mesmo? Joás? O pai dele? É Joás, não é? O filho de Joás, Gideão, quebrou tudo. Quebrou o altar de Baal, derrubou a deusa, foi uma confusão, está tudo destruído lá. E tem um sacrifício lá. Um sacrifício oferecido ao Deus de Israel. Aí, menino, o trem deu tudo errado. O povo da cidade começou a ir atrás de Joás e falou: ó, Joás, você expulsa seu filho dessa cidade aqui, que nós não queremos ele aqui mais não, que derrubou o altar de Baal. Menino, pai de Gideão, cheio de sabedoria do Espírito Santo, falou assim: ah, é? Ele derrubou o altar, foi de quem? Aí é de Baal. Então deixa Baal brigar com ele. Uai, vão ver quem é Deus nessa cidade aqui. Se foi, mexeu, foi com Baal, para que vocês estão comprando a briga de Baal? Deixa Baal se defender. E não se defendeu até hoje, irmão. Porque Baal não existe. O verdadeiro Deus é o nosso. Aleluia. Eita, Deus tremendo. Mas aí, o povo ficou invocado. Aí colocou o nome nele, gente. O nome de Jerubbaal. Onde que está aqui o versículo? Cadê aqui, ó? Acha aí, gente. Acha aí. Deixa Deus usar. O 32 aqui, ó. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Irmão, que sabedoria desse pai. Você já viu que tem pai que alguém procura para falar: seu filho está fazendo coisa errada. Às vezes aquele pai sem sabedoria critica o filho, expulsa o filho de casa. Não, é nesse momento que seu filho precisa de mais apoio e de mais que você fique do lado dele. Tem que ficar do lado da sua família, para que a sua família vença no poder da oração, no poder da palavra, no poder da vitória de Jesus. E aí, irmãos, o que aconteceu? Versículo 34. Então o Espírito do Senhor fez o quê? Revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Pararam, pam, pam. Ô, gente, podia ter uma buzina melhor, né? Foi assim, mais ou menos, viu, irmão? Vocês contemplam aí, ele pegando aquele chifre de carneiro e... Hein, irmãos? O qual tocou a buzina e os abiesritas se ajuntaram após ele. Quando ele tocou aquele chofar, aquela buzina, a Bíblia diz que o toque do chofar representa: calai-vos, eis que a voz do Senhor vos anuncia algo. Aquele povo entendeu e se reuniram após Gideão. Por quê? Porque ele estava revestido do Espírito Santo. Pergunta esse irmão do seu lado aí, fala: tá cheio o vaso? Tá cheio do Espírito Santo? Tem que ser revestido. Põe a mão na cabeça e diga: eu preciso ser revestido do Espírito Santo e do fogo. Aleluias. Então, irmãos, eles vieram, mas aí versículo 36, e disse Gideão a Deus: ô Gideão inseguro. Irmãos, eu acho que eu seria igualzinho. E quantos de nós não seriam, né? Ô Deus, mas se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Ô Senhor, mas eu estou entendendo o seu sinal, mas me dá outro sinal, Senhor, que eu preciso. Irmãos, crentes inseguros, né? Não estão confiantes totalmente. Mas aqui, olha aqui, de versículo 36. Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei, olha aqui, presta atenção, um novelo de lã do lado de fora da minha casa. Presta atenção, o que Gideão fez? Depois você acompanha na Bíblia lá na sua casa, você vai ler esse capítulo todo. Como diz o Abílio Santana, decora aí. Juízes 6. Fala aí, Juízes 6. Quem esquecer está desviado. Estou brincando, está repreendido em nome de Jesus, hein?
Mas aí, irmãos, Juízes 6, depois você vai ler na sua casa, Juízes 6, 7, 8, vai ser uma beleza, vai abrir sua mente, vai ser uma maravilha. Aí, irmãos, o que ele fez? Senhor, se o Senhor realmente vai nos livrar por minha mão, eu vou pôr um novelo de lã, e saiu ele de madrugada também, abriu a porta e falou, vou pôr um novelo de lã aqui, e a terra toda vai estar seca, e o novelo de lã molhado, com o orvalho. Aí aconteceu que ele dormiu, roncou, acordou no outro dia de manhã, foi lá fora, quando ele olhou, a terra toda seca, e o novelo de lã molhadinho, ao ponto que ele espremeu e encheu uma taça. Tamanha água daquele novelo, encheu uma taça. Aí ele não ficou satisfeito não, falou, Senhor, não fica com raiva de mim não, mas eu preciso de mais um sinal, dessa vez, eu quero a terra toda molhada, e o novelo seco. Ah, mas Deus passa umas com nós, né, gente? Oh, meu Deus, eu fico pensando em Deus lá de cima. Ele deve ficar rindo de nós, tem hora, irmãos. Falando, oh, esse servo está terrível, essa serva está terrível. E aí aconteceu que no outro dia ele foi lá fora, o que aconteceu? Fala, gente, em nome de Jesus. A terra estava toda molhada. Olha vocês tudo errado aí, ó. A terra estava toda molhada e o novelo? Olha Deus aí. Aí Gideão não teve mais como negar. Falou, não, eu vou ter que ir mesmo para essa batalha. E Deus vai me usar e vai ser poderoso. E aí, irmãos, aconteceu que ele levantou de madrugada. Irmãos, se for gostar de levantar de madrugada, né? Quem levanta de madrugada aí? Tem um ditado que fala que Deus ajuda. Acho que é por isso que Deus ajudava Gideão, que ele levantava só de madrugada. Oh Deus, nós precisamos orar também de madrugada, né, irmãos? Cutuca o irmão e fala com ele, vigia, irmão, vai orar de madrugada. Oh, irmãos, nesse frio, o único que eu conheço que ora de madrugada é o pastor Francisco. Sexta-feira eu dormi lá na casa do papai e da mamãe, né? Que é bom, né, gente? Feriado para isso. Dormi na casinha de papai e mamãe. Aí lá do meu quartinho, eu só escutei um barulhinho na cozinha. Era 3 da madrugada. Falei, nossa, tadinho, é o papai. E nisso você fica lá 1h30 orando. Eu falei, ô Senhor, ajuda papai. Ô, gente, mas a gente não tem condição de orar no momento desse. Aquela cama tão quente, menino. E eu sou frienta. Irmãos, eu não era frienta, mas eu sou frienta agora. Não sei porquê. Depois que eu ganhei esses meninos, minha vida deu uma transformada. E eu fiquei tão frienta, mas aí eu enrugava toda de frio debaixo da coberta, menina. Aí eu esticava ela em cima de mim. Que delícia, ô Senhor, ajuda o papai. Mas aí eu sei que Jesus ajudou ele, porque está na unção. Ele está num poder que só de abrir a boca, você já começa a encher do Espírito Santo derramado sobre a vida dele. Então, irmãos, é o preço que se paga para ter a glória de Deus. É o preço que paga para a gente ver Deus operando. Então, irmãos, Gideão, que é Jerubbaal agora, porque ele contendeu contra Baal, levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia. E se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas lá no norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, olha aqui, presta atenção, o que é que Deus disse para Gideão? Gideão, tem gente demais com você aí. Começou a participar da história? Quem já conhece a história de Gideão? Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, tem gente demais com você aí, aleluia. Quantas vezes Deus está querendo falar com você assim, olha, eu quero te abençoar, mas tem gente demais na sua vida. Tem gente que era para estar e não está. Tem gente que não era para estar, mas está. Precisa do discernimento de Deus para escolher as pessoas que estão do seu lado, porque Deus não vai te dar vitória enquanto você não saber selecionar melhor as pessoas que estão com você. Tem gente demais aí, ó. Aí, quando eu der a vitória para vocês vão falar assim, fomos nós que vencemos a batalha. E vai tirar o mérito de Deus, que é um caçador de glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Presta atenção nisso, Deus não vai te dar vitória para você falar, o meu próprio braço me deu a vitória. Não.
Ele vai te dar a vitória quando o nome dele for glorificado. Ele quer ser glorificado através da sua vida. Mas tem gente demais com você, Gideão. Então Deus precisou falar com ele assim, ó, manda os covardes e os medrosos para onde? Vai para casa, gente, vai dormir, vai pôr as pernas para cima, que você está com medo, vê uma barata. Medroso é aquele que não pode ver uma barata, não pode ver nada. Imagina um gigante, um inimigo, um exército inteiro, ele ia morrer. E o covarde é pior, que é aquele que faz assim, fica escondidinho atrás da árvore. Aí vem um soldado despercebido e vai atrás dele. Apunhala pelas costas. Covarde é aquele que te apunhala pelas costas, meu querido. Então esse tem que ir embora da sua vida. Aquele que tem medo de ter vitória e de lutar com você, não pode ficar com você, não. Está com medo, manda embora. Não acredita, não? Vai embora. E o covarde é aquele que está te arrebentando pelas costas, você não está vendo, mas Deus hoje está te mostrando, está te revelando. E você vai vir quarta-feira aqui no Pão da Revelação, para Deus mostrar o que está oculto na sua vida. Tem muita coisa que está oculta na nossa vida, que precisa ser revelada, e Deus quer trazer as claras. Ele diz, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que tu não sabes. Mas Ele quer revelar. Deus é um Deus tremendo, Ele não fará nada sem antes revelar aos seus. Mas tem que ser dEle. De verdade. E então, a Bíblia diz que 22 mil... Irmãos, de 32 mil, um exército de Israel já estava pouco. Porque se você pensar do outro lado, tinha 150 mil. Aí você pensa, 32 mil, Gideão, desespero. Meu Deus, o trem está feio para o nosso lado. 32 mil cascou, 22 mil cascou, ficou 10 mil. Como é que nós vamos fazer? Só que Deus quer confundir tudo, falou assim, ô Gideão, ainda tem muita gente com você. É aquela hora que até aquele que você pensa que está com você, não está. Aquele que você pensa assim, não, esse aqui é meu amigo. Você vai ver que até ele, talvez não esteja direitinho com você. É a hora que Deus vai peneirar suas amizades. Deus vai peneirar quem anda com você. Porque quando Ele te der a vitória, só vai celebrar a vitória quem merece estar junto de você. Prestou atenção aí? Então, irmãos, a Bíblia diz, vou provar esse povo. Gideão, quero provar esse povo. Faz esse povo descer no rio. Já observou que toda vez que Deus quer provar alguém, Ele manda o povo descer? Já observou o mistério? Toda vez que você quer ser provado e aprovado primeiro, você tem que ir. Então faz o gestinho. Fala com o irmão do lado. Descer. Fala, tem que descer. Tem que descer. Não é fácil descer. E eles desceram. Gideão e os 10 mil atrás desceram até o rio. E aí Gideão, Deus mandou falar com Gideão, olha, separa o povo. Quem beber a água, levando até a boca e tomando, lambendo, igual o cachorrinho, esse aí você separa de um lado. Agora, aquele que se ajoelhar para beber a água, você separa e põe do outro lado. Aí Gideão ficou achando legal, né, que do outro lado tinha 300, porque 300 foram lá, irmãos, presta atenção, eles fizeram assim, ó, fazer o teatro para você entender. O primeiro grupo ajoelhou, o primeiro grupo entrou mais dentro da água, pegava a água, lambia a água, mas ficava atento, ó. Lambia a água, mas estava atento. O segundo grupo não, irmãos. O segundo grupo ajoelhou e começou a banhar na água. E ficou aquela beleza ali. Nem importou. Se viesse um inimigo atrás, fazia o quê? Derrotava, matava na hora. Aí, 300 foram os que beberam a água direitinho. Vigiando, ó. Porque em tempo de batalha, irmão, não é hora de você estar ajoelhado, não. Tem hora que Deus manda você ir para o joelho para você orar, mas tem hora que da batalha que você vai ter que guerrear. Então você tem que estar atento, tem que estar vigilante. Tem gente que ora demais, mas não encara o problema. Tem gente que ora demais, mas não enfrenta. Tem que estar de olho, tem que estar vigilante. E aí a Bíblia diz que Gideão pegou aqueles 300 e falou, meu Deus, tomara que seja esses 9.700 que ficam comigo, porque como é que nós vamos fazer? Mas Deus falou assim, pega esses 300
E com esses 300 eu vou trazer a vitória para vocês. A lógica de Deus é uma confusão para nós. Porque Deus usa o menor. O homem só olha a aparência e o maior. Deus, a gente quer multidão. Nossa, a igreja tem que estar cheia, as coisas têm que estar cheias, eu olho multidão. Mas Deus olha aquele pouquinho de gente que Ele pode fazer maravilhas através deles. 29.700 foram embora, mas ficaram 300, mas ficaram 300 valorosos, 300 corajosos, 300 que fazia diferença em Deus. Quem ficar na sua vida pode ser a pouco, irmão, mas vai ser aquele que realmente vai te ajudar, aquele que vai construir para você e não vai te diminuir. E aí, Deus manda Gideão preparar os 300. Lembra que aquele exército do povo, presta atenção, que o exército lá tinha quantas pessoas dos midianitas? Mais ou menos 150 mil, totalmente armados, muito bem armados, e com que? Camelos, diga camelos. Camelos. Muitos camelos. E eles do outro lado estavam quem? 300 e Gideão. E Gideão ainda estava para baixo, como é que nós vamos vencer? Como é que vai acontecer? Aí sabe o que é que Deus mandou? Falou com o Senhor aqui, ó, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Olha o que o Senhor fez com Gideão, para animar Gideão. Olha, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Eles estavam em cima, e os midianitas lá embaixo. 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço purá ao arraial. Repara aqui que purá significa aquele que te guarda. Olha quem que Deus colocou do lado de Gideão. Tem muita gente que foi feito para liderar, mas tem gente que está ali para guardar o líder. Tem hora que Deus te levanta como líder, mas tem hora que Deus está levantando você para guardar teu líder, para proteger o teu líder. Mas acontece que hoje em dia muita gente quer liderar, ninguém quer guardar. Presta atenção nisso. E então ouvirás o que dizem, então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. E então ele desceu com seu moço. Presta atenção aqui. Gideão estava abatido, pensando: como é que nós vamos vencer? Ele ficou com medo. Ele ficou sem saber como ia acontecer. Então Deus falou com ele assim: desce no arraial dos midianitas, porque eu vou mandar o seu inimigo falar o que eu vou fazer na sua vida. Olha que Deus já tinha falado com ele que ele ia vencer, mas Deus precisou usar o inimigo para falar com Gideão o que ia acontecer. Olha aqui, 12, 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Quando ele chegou lá nos midianitas, tinha dois homens conversando. E um contou ao seu companheiro que tinha um sonho. Eis que tive um sonho e vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial.
Tem hora que Deus está falando com você, o irmão está falando com você, o Espírito Santo está falando com você, mas tem hora que Deus precisa de usar até mesmo inimigo para falar que você vai vencer. O que foi aquele sonho? O cara deitou, dormiu, roncou, entrou naquele sono. E ele sonhou o quê? Que tinha um pão de cevada. Pão de cevada é fraco. É um dos pães mais fracos que tem, de cevada. Porém, ele era torrado. Passou pelo fogo. Quando você passa pelo fogo, você fica forte. Aquele pão de cevada forte, torrado, descia rolando e rebentava com todas as tendas dos midianitas, da forma que ficava tudo de cabeça para baixo, de ponta para o ar. Isso aqui, irmãos, cadê um pedestal? Pega esse pedestal para mim aí. Olha o jeito que as tendas deles ficaram. Não, põe do outro lado. Aqui a tenda, irmãos, presta atenção. Aqui a tenda em pé. O pão de cevada veio rolando e fez isso aqui com as tendas dos midianitas, ó. Destruiu a ponto de ficar de cabeça para baixo, todas as suas pontas para o ar. Tamanho o que Deus ia fazer no meio daquele povo. Prestaram atenção no que Deus já está fazendo na sua vida? Tem inimigo pelejando contra a sua casa. Tem inimigo hoje pelejando contra a tua saúde. Tem inimigo lá dentro da sua empresa. Tem inimigo naquela faculdade. Tem inimigo rondando a sua vida. Na vida de Gideão não era diferente. Ele estava agora à frente dos seus inimigos. Mas aí, quando o outro companheiro disse, ele falou assim, olha a revelação do sonho. Não é isso outra coisa senão a espada de Gideão? Mostrando o quê? Que Deus tinha dado a vitória na sua mão. Olha a revelação do sonho. Naquela mesma hora Gideão saiu todo alegre, feliz, e saiu gritando para perto do seu arraial. O arraial tinha uns 300, falou, olha gente, levanta agora. Diga para o irmão aí, levanta agora. Levanta agora. Porque Deus vai nos entregar os midianitas nas nossas mãos. Aleluia! Hoje Deus está te entregando o teu inimigo na tua mão. Quando Gideão gritou, o povo de Deus se levantou. A Bíblia diz que isto era meia-noite. Deus gosta da meia-noite, não é? Deus age até em outros horários. Deus pode agir 1h da tarde? Age. Deus pode agir 2? Pode. 3? Pode. Pode agir em qualquer horário, concorda? Mas Deus tem uma coisa que essa meia-noite. Percebe-se que à meia-noite o primogênito morreu. À meia-noite o povo de Deus foi liberto do Egito. À meia-noite Paulo e Silas estavam orando na prisão. Eles foram libertos porque os cárceres se mexeram. Houve o terremoto. Deus ama essa tal de meia-noite. E tantas outras coisas que aconteceram. À meia-noite. À meia-noite, eles pegaram em suas mãos um armamento diferente. Repara que a outra turma lá tinha armamentos poderosos. Mas o armamento que Deus quer te entregar esta manhã é um armamento diferenciado. É algo que você vai vencer não na tua carne e na tua força, mas você vai vencer pelo Espírito de Deus. Olha o que Deus colocou, versículo 16, acompanhe comigo. Então dividiu os 300 homens em 3 esquadrões. Isso quer dizer, ele ficou com armamento com 100 homens de um lado, 100 do outro, 100 do outro, ao todo 300. Dividiu eles em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um o quê? Buzina, cântaros vazios com tochas neles acesas. Cheguei ao ponto principal desta mensagem. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Como que um exército de 300 homens, com buzina, cântaros e tochas, iam vencer uma guerra
com 150 mil soldados. Pergunta para o irmão aí, tem condição, irmão? Pergunta para ele, você ia? Ou voltava para casa? Você ia aí, William? Olha o que Deus colocou aqui, ó. Buzina. Quer dizer, a voz de Deus, o comando do Senhor. Os cântaros vazios. E a tocha acesa dentro do cântaro. Presta atenção aqui. E disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. Versículo 17. Eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Versículo 18. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, espada do Senhor e de Gideão. Presta atenção aqui, irmãos. Gideão deu a ordem de comando, falou, olha, o que eu fizer, vocês? O que eu fizer? O que eu fizer, vocês fazem. E ele disse, eu vou tocar a trombeta. Quando eu tocar a trombeta, vocês também vão tocar a trombeta e dizer, espada do Senhor e de Gideão. Vamos dizer todos juntos? Espada do Senhor e de Gideão. Espada do Senhor e de Gideão. E naquele momento, era meia-noite, eles, imagina comigo, entra na cena. O acampamento dos midianitas lá embaixo, tudo caladinho. Eles ouviam só os grilinhos. Cri, cri, cri. É cri que fala? Cri, não é, gente? Gente, vocês não me deixam envergonhada? Aí estava lá o barulho do grilo. E todo o arraial dormindo, pastor Ricardo. Eles estavam dormindo, os midianitas. Deve que lotar a barriga, hein, gente? Ô menino, você quer dormir bom mesmo de noite, você lota a barriga. Ei, meu filho, no outro dia você levanta mal, não levanta? Mas aí imagina eles, soldados, imagina tanto que eles comem. Lotaram a barriga, deve ter bebido, dormiram. Naquele primeiro sono mais pesado, eis que o exército de Israel aparece direcionado pela voz de Deus, falando com eles assim, ó, vocês vão caladinho, pé por pé. E a tocha lá dentro do cântaro, quer dizer, ninguém vai ver vocês não, porque a tocha está lá dentro. Presta atenção. A tocha está lá dentro, vocês vão chegar caladinho, caladinho, caladinho. Quando vocês estiverem ao redor deles, eu vou tocar, Gideão falou, eu vou tocar a buzina, vocês vão tocar a buzina, e naquele momento vocês vão gritar o quê? Espada de Gideão, do Senhor e de Gideão. Ih, vocês estão, nossa, vocês estão pior que eu, gente, vamos lá. Espada do Senhor e de Gideão. Foi assim que eles gritaram. Imagina, irmãos, aquele reboliço no meio daquele povo. O exército dormindo. De repente, ouve a buzina. Pará! Aí a outra turma lá, os outros 200 fez. Pará! E aí o povo todo gritou. Espada do Senhor e de Gideão. Eles levantaram tão loucos da cabeça, e quando eles levantaram naquele breu, não viam nada. Presta atenção, eles não viam nada. O comando do Senhor, eles pegaram o chifre, a buzina, quebraram o cântaro. Quando quebraram o cântaro, o que apareceu? A chama de fogo naquele lugar. Eles ficaram confusos, aqueles inimigos, com aquele barulho terrível e com aquela tocha de fogo para todo lado. Confundiram os inimigos. A Bíblia diz que aqueles soldados ficaram tão confusos que o Senhor feriu a espada deles, começaram um lutar contra o outro. O povo de Israel estava lá tocando a buzina, quebrando o cântaro e acesa a sua chama. E os inimigos estavam o quê? Estavam lutando e se matando entre si. A Bíblia diz, nesta peleja não tereis que pelejar. Esta batalha é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Eu pelejarei, eu pelejarei.
pelejarei. Espada do Senhor, espada do Senhor, espada do Senhor. Eu acho que você já não está de pé, cheio do Espírito Santo, até sapateando e rodopiando, porque você não entendeu. O que é a buzina mesmo? A voz de comando do Senhor, obedece. O cântaro, para você entender, é um vaso. Todo vaso, ele é confeccionado, ele é feito e trabalhado por um oleiro. Não importa para que aquele vaso serve. Tem uns que têm mais sorte, vão para os palácios, né? Vão para os museus, para as obras de arte. Tem uns que vão para o banheiro. Irmãos, é verdade. Tem vaso de honra, tem vaso de desonra. Aqueles cântaros foram preparados de uma forma só. Só que aqueles cântaros ali eram cântaros de honra, porque por eles Israel iria prevalecer. Mas a Bíblia diz: ó Israel, não sou eu o oleiro e vós o barro? Não posso eu quebrar-vos e fazê-los de novo? Ó casa de Israel, quando eles quebraram o vaso, a chama acesa apareceu. Quando o vaso de honra é quebrado, aparece realmente o que tem dentro dele. Se é o fogo do Espírito. A Bíblia diz que você é um vaso, e quem é vaso de honra, que essa manhã começa a dar grito de glória a Deus. Quem é vaso aí, manifesta. Espada do Senhor, espada do Senhor, espada do Senhor. Eis que hoje o Senhor entrega os teus inimigos nas tuas mãos, aleluia. E enquanto eles se quebravam e se humilhavam, enquanto você se humilha e adora a Deus, enquanto você está na batalha se humilhando na presença do Senhor, Deus está confundindo os teus inimigos e está fazendo eles fugir. É momento de você adorar. Nesta batalha você vence orando, nesta batalha você vence jejuando, nesta batalha você vence adorando. Levanta a mão para dar glória, levanta a mão para adorar. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te quebrar, deixa Deus te quebrar. Vai quebrando o vaso aqui, Senhor, essa manhã. Quebra o vaso, Senhor, quebra o vaso. É um mover profético, é um mover profético de Deus. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te fazer de novo. De canderecha lá. Quem é você na batalha? Quem é você na batalha? O medroso, o covarde voltou para casa. Aquele que não está preparado voltou para casa. Aquele que está vigiando está de pé. Aquele que está vigiando. Levanta na tua mão aí a buzina. Na mão direita a buzina, na mão esquerda o vaso era o cântaro com a tocha acesa. Começa a tocar a buzina. Faça um ato profético aí agora. Toca a buzina de Deus. Toca a buzina. Toca a buzina e adorar. Toca a buzina e glorificar. Toca a buzina. É clamar o Senhor.
Deus está levando você hoje para junto das águas. Oh, começa a beber das águas do Senhor aí agora. Eu quero provar esse povo, Gideão. Desce com eles as águas, e aquele que beber como um cachorrinho, oh, separa este para mim. Este é o meu escolhido. Mas o cântaro tá que tá vazio. O cântaro tem que estar vazio. O cântaro tem que estar vazio.